Sejam muito bem-vindos. É mais uma edição inédita, sensacional, espetacular, única do programa Saúde Master aqui, pela querida TV Master. Os indicativos já vão aparecendo, iremos interagir imensamente e se você quiser perguntar, é a coisa mais fácil. Basta apontar a câmera do seu celular. Nesse endereço aí do Instagram, a partir da link que fica na bio, você pode ver todas as entrevistas apresentadas por Fábio César. É só colocar FC Entrevista. Nesse momento, o canal 520 da Claro, já em 5G, está irá mostrar os dois blocos para praticamente toda a Paraíba. Olha o endereço aí, que bonito. Esse é o endereço masterizando do Instagram aqui da TV Master. O YouTube transmite agora ao vivo no endereço TV Master Play e os internautas, os queridos internautas, que irão compartilhar, replicar, não importa, pelo WhatsApp, através das redes sociais, no endereço tvmaster.tv, também transmitirá ao vivo. O nosso programa é dividido em 2 blocos, ou seja, estamos ao vivo aqui a cores. Hoje, no primeiro bloco e o segundo bloco também, entrevistas inéditas, com certeza, já me antecipo, serão grandes entrevistas, porque no primeiro bloco eu terei aqui a presença de um grande cardiologista, que é o doutor Fábio Petrucci. E no segundo bloco, uma fonoaudióloga, que é a doutora Celiane Ugolino. Portanto, sensacional. Olha o que eu estou dizendo, fiquem aí. Chamem todos nesse momento para a sala. Se alguém ainda está dormindo, está tomando café, mas você pode assistir, seja pelo celular, pela TV, por qualquer dispositivo no mundo inteiro. Fatos da semana, mais precisamente uma situação que eu comecei a comentar no programa passado e está se concretizando. Como é bom poder ajudar. Isso é a melhor coisa da vida. É o que dá a plenitude, é o que dá a vontade em continuar. E a primeira foto o Carlos irá mostrar. Vamos ver aí o que aparece aí na primeira foto. Foi uma ação dessa semana. Atenção, eu falei no caso da pequena Heloísa de 6 anos. Ela aparece aí. Eu acho que todos já estão conhecendo, ao lado dela, o meu amigo, posso dizer com exatidão, o doutor Laércio Bragante, diretor-geral do Hospital de Trauma de João Pessoa. Quem está aí ao lado da pequena Heloísa é a mãe, a Rafaela. Isso foi esta semana última, aqui em João Pessoa, no Hospital de Trauma. Não sei se vocês lembram. O Carlos, se quiser, pode dividir, agradecendo também ao Rafael, a produção da Verônica Amorim, a Heloísa, que é de Campina Grande. Eu não conhecia, não há nenhum vínculo familiar, quero logo dizer. De família humilde, e a partir daí tem um problema na perninha sério. O problema dela, inclusive, é congênito, é um caso raro. Quando eu levei esse problema para os amigos médicos, né, hoje completaremos 374 médicos entrevistados. Foi muita gente que apareceu para ajudar. Entre eles o magnífico doutor Laércio Bragante. Esse aí é um grande médico, um grande ser humano, eu só tenho a agradecer. Doutor Laércio, além de tudo, ficou encantado com a pequena Heloísa. Ficou encantado. Disse, Fábio, a gente vai resolver. Eu vejo nela, assim, eu penso nas minhas sobrinhas. Como é bom ajudar, sensacional. E na sequência vocês vão ver outra imagem, porque uma grande equipe está se mobilizando. Atenção que eu vou dizer, tem que ser sincero. O caso dela na perninha é um caso bem raro. Talvez sejam necessárias mais de uma cirurgia, mas daqui uns 10 dias ela já deve se submeter. E se Deus quiser, com o tempo de recuperação,
é um tempo um pouquinho longo, mas nós vamos, talvez, quem sabe, Deus é quem sabe, trazer a pequena Heloísa aqui e toda a equipe que está se mobilizando para resolver a situação dela. Ela estava praticamente, já estavam fazendo uma cota para comprar uma cadeira de roda para a criança. Tinham tentado a cirurgia já em outros estados, 3 anos a família tentando, e aí desistiu. E procurou o Saúde Marte, procurou o projeto Nós Salvamos Vidas. E estamos podendo ajudar. Como é bom. Isso é essencial na vida. Vamos ver a próxima foto na sequência. Esse é um dos médicos da equipe. Ele é da área da traumatologia e da ortopedia. Muito obrigado, viu, doutor? Estive com ele essa semana, lá no Hospital de Trauma. É o doutor Sávio Bruno. Doutor Sávio Bruno está no contexto da cirurgia que será feita. Olha ele aí com a Heloísa, como ela é linda. Heloísa, sensacional. Ela agora já está em Campina Grande, deve estar nos vendo junto com a família. E daqui uns 10 dias, viu, Heloísa, você vai vir para ser operada e a corrente do bem é muito grande aqui. Uma próxima foto, ainda dentro desse contexto da equipe, aí o grande, o magnífico, o amigo, estive com ele quarta-feira, esperei ele atender todo mundo. Já eram quase 8 horas da noite. Eu digo, doutor Douglas Teixeira, também ortopedista e traumatologista, estou aqui com o caso da pequena Heloísa. Ele começou a observar isso, ele olhando, né, os exames. Fábio, vamos operá-la, vamos resolver. Doutor Douglas Teixeira, o senhor é um médico excepcional. O senhor é um grande amigo. O senhor faz parte dessa corrente que realmente salva vidas. Aqui nós podemos dizer. E a última foto para irmos ao primeiro bloco, a primeira entrevista, isso aí sou eu com a Heloísa, a pequena Heloísa, 6 aninhos. Heloísa, você é linda, ela não para um momento de correr, é sensacional, é aquela energia, e se Deus quiser, vamos conseguir porque quando a gente tem Deus no coração, não existe fronteiras, não existe barreiras. Vamos iniciar o primeiro bloco exclusivo, inédito, pela primeira vez aqui no programa Saúde Master da TV Master, o cardiologista, o sensacional, o excepcional cardiologista, doutor Fábio Petrucci. Doutor, seja bem-vindo. O senhor está pela primeira vez no Saúde Master. Primeira vez. Fábio, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu já conhecia o trabalho do senhor, obviamente, até comuniquei ao doutor, ele não sabia, são centenas e centenas de pacientes que ele atende, né, semanalmente, diariamente. Eu disse, doutor, há cerca de 4 anos eu estive com o senhor. O doutor, comigo, Fábio, eu digo, foi. Eu fui fazer com o doutor o chamado risco cirúrgico para a minha bariátrica. Portanto, assim, eu já conhecia o doutor de nome, o trabalho que ele faz, né, muito amplo, né? Tem uma clínica que ao final ele vai falar maravilhosa, mas aqui nesse momento nós vamos interagir com as colocações, com as perguntas, com os tópicos, com as dúvidas que chegaram no decorrer da semana. Mas eu quero citar 3 tópicos que, vamos dizer, enriquecem ainda mais o currículo do doutor Fábio Petrucci, cardiologista. O doutor Fábio Petrucci já passou e já fez especializações em Harvard, que é simplesmente, podemos elencar, como uma das maiores e melhores universidades do planeta. Não é isso, doutor? Excelente. Doutor, aí, lá em Harvard, qual foi a especialização? Como foi essa história com Harvard, doutor? É uma especialização em tomografia e ressonância magnética cardíaca. Que o senhor, logicamente, atua em toda a plenitude, né? Atualmente eu faço a parte clínica e faço exames de tomografia e ressonância cardíaca também. E na história do doutor Fábio Petrucci, ele também teve passagem, né? Quando eu digo passagem, na formação, nas especializações, pelo INCOR e também pela USP. Não é isso, doutor? É.
Na verdade, essa especialização é uma especialização do INRAD, da Faculdade de Medicina da USP, onde a gente frequenta, na totalidade do estágio, o Instituto do Coração, o INCOR. O Instituto do Coração, né? Nós sempre aqui, vamos dizer, colocamos, deve aparecer aí um tema central, né, para as nossas entrevistas, para a nossa interação. Deve aparecer aí agora, creio, o tema central. Lógico, nós vamos falar sobre o querido e necessário que esteja sempre batendo o nosso coração, né, doutor? E, doutor, o senhor é um grande especialista, viu, doutor? Bastante novo, né? Estamos Obrigado. Todos a verificar. Eu não sei se, no caso aí, pode-se colocar o tema. Creio que temos o tema. Está aí. Olha o tema. Aqui até o tema é bonito. Tudo aqui é sensacional. A importância de consultar um cardiologista preventivamente. E aí também tem o meu telefone direto do WhatsApp, que até isso é fácil. 981925555. Doutor, essa palavra eu acho que é chave na cardiologia ou em qualquer outra especialidade. Prevenção. É isso mesmo, doutor? Exato. Fábio, antigamente a medicina era medicina curativa. E hoje em dia a medicina mudou. A medicina hoje é uma medicina preventiva. Hoje, ideal que o paciente faça exames de rotina para verificar os níveis de colesterol, os níveis de glicose, verificar os níveis dos hormônios da tireoide, que são muito importantes na saúde, aferir a pressão arterial, fazer exames de rotina, ecocardiograma, um teste ergométrico, que são exames simples e que podem salvar muitas vidas. Doutor Fábio Petrus. Doutor, eu sempre me lembro de coisas aqui, remeto ao passado muitas vezes, mas com toda a ética e dentro do nosso assunto. Doutor, tem aqueles medidores de pressão mais modernos, né? Eu estou me lembrando, né, porque o senhor já tocou nesse tópico aqui para a gente poder interagir e o público entender melhor ainda. Eles geralmente, né, funcionam com as pilhas e a gente deixa em casa e muitas vezes precisa ou não sabe quando vai precisar. Quando se precisa, aí muitas vezes a medição ali não é a realidade. E aí começa a aflição. Geralmente, as pilhas, doutor, ou é melhor usar aquele antigo? E aí, doutor? Fábio, os aparelhos eletrônicos, os digitais, são bastante eficientes. Existem marcas boas e existem marcas inferiores. Mas uma dica de extrema importância é que o aparelho digital de punho, ele não é bom. Inclusive, ele é contraindicado para aferição. Contraindicado. Interessante, viu, doutor? Então, ideal que seja um aparelho digital de braço, certo? E tem um detalhe importante também. Nesses aparelhos, eles têm uma seta, ou então um círculo. E esse círculo ele tem que ser colocado exatamente, você pode medir o meio do braço e colocar cerca de uns 2 centímetros para dentro, porque é ali onde passa a artéria braquial. Então, tem que estar alinhado com a artéria braquial para que seja aferida uma pressão boa. Fora isso, o paciente precisa estar com as pernas descruzadas, o paciente não pode estar com a bexiga cheia, não é bom fumar 30 minutos a 1 hora antes, ingerir bebida alcoólica 1 hora antes. Atividade física é uma coisa que gera muito aferições erradas de pressões. Por quê? Porque durante a atividade física, a pressão se eleva e o paciente erroneamente acha que está com um pico de pressão, mas o erro foi aferir a pressão logo após o exercício. Doutor Fábio Petrus, é lógico, eu pesquiso muito aqui, todos são sabedores, mas doutor, quanta informação importante. Agora, doutor, esses detalhes, geralmente se está num momento um pouco de aflição. Aí quando você vai ver todos esses detalhes
para chegar numa precisão de medição. Será que a pressão não vai aumentar ainda mais, doutor, com esses detalhes todos? Com certeza. O paciente sente um mal-estar. Eu atendo no consultório todos os dias e isso é um evento muito comum. O paciente teve um mal-estar, pode ser qualquer tipo de mal-estar. Ele procura logo aferir a pressão. E isso aí já gera uma angústia, já gera um mal-estar, uma ansiedade. E isso daí, esse fato, já pode aumentar a pressão. Doutor Fábio, nós sabemos que os parâmetros a nível de exame, muitas vezes eles se modificam. Por quê? Porque a vida é feita de mudanças e a medicina também a nível de transformação, especialização, pesquisa e estudo. Qual seria realmente o parâmetro de pressão normal? Haveria uma variação com a idade ou realmente esse parâmetro que a gente tanto fala, 12/8, 12/8, está totalmente correto? E aí, doutor? Está correto. Existe também um mito que muitos pacientes colocam na cabeça que não, essa pressão é alta para mim. Não existe uma pressão alta para o paciente. A pressão ela abaixo de 12/8 é normal. Por exemplo, eu escuto muitos pacientes falarem, minha pressão normal é 9/7. Hoje eu estou com hipertensão, eu estou com 12/8. Não está com hipertensão, entendeu, Fábio? A pressão normal é uma pressão abaixo de 12/8. Se a pressão estiver 135/85, é um nível normal, mas antigamente era chamado de normal alto. Hoje em dia chama-se de pré-hipertensão, depois da 7ª diretriz de cardiologia. Então, acima de 14/9 já é hipertensão. Entendi, muito interessante. Eu tenho certeza que já estão interagindo. Nós sempre temos a habilidade, né, nesses 3 anos. Hoje, o doutor Fábio Petrucci já é o doutor de número 373 entrevistado presencialmente ao vivo. Isso ninguém fez nem fará no planeta. Vamos colocar a próxima tela, ou a primeira tela, está dentro desse conceito da nossa conversa inicial. Vamos ver o que aparecerá, já agradecendo a todos que estão trabalhando nesse momento no Sistema Master de Comunicação. Vamos ver, já pode colocar. Doutor, está no contexto, como eu falei, hipertensão arterial é silenciosa e ameaça. Isto é uma verdade absoluta, doutor? E aí? É sim. Na maioria das vezes é uma doença que não gera sintomas. Diariamente eu vejo pacientes com pressões bem elevadas, 19, 20, por 10 ou por 12, e o paciente completamente assintomático. Alguns pacientes apresentam sintomas de visão turva, é muito difícil. O paciente também se queixa de mal-estar geral, tontura e um pouco de cefaleia. Essa cefaleia na nuca, na prática clínica, eu vejo que tem muita relação com tensão desses músculos aqui, esternocleidomastoideu, trapézio, que se inserem aqui na parte posterior da nuca. Mas é uma doença silenciosa, sim, e é uma ameaça porque ela é fator de risco para várias outras doenças. Por exemplo, AVC e doença arterial coronária. E, por coincidência, não, né? Isso aí, a hipertensão gera AVC e infarto, e essas são as 2 doenças que mais matam no mundo. A primeira, o infarto, que gera 18 milhões de óbitos por ano. Mata mais do que uma guerra. E, segundo lugar, o AVC. Então, a doença cardiovascular é, de longe, de muito longe, a doença que mais mata no mundo. Doutor Fábio Petrucci, com certeza, um cardiologista renomado, que está sendo brilhante nas suas colocações. Estamos no início, apenas ao vivo aqui, do programa Saúde Master. Nesse tópico ainda, doutor, estou me lembrando, é inevitável, do sal. Não é? Lógico, um grande mal, né, nas proporções indevidas. Doutor, aí aparecem sal do Himalaia,
eu vejo tanta coisa, eu não sei qual é a opinião de vocês. Eu vou tocar só num assunto aqui, está um pouco indireto aqui, mas os senhores são muito inteligentes, as senhoras também entenderão. Eu vejo muito aí nas televisões, aí diz, óleo de não sei o quê, foi extraído no mar do Alasca em alta profundidade. Doutor, aí realmente, vou seguir agora para o contexto. No caso, esses sais especiais, eles amenizam? Qual é a opinião do senhor? Fábio, eu vejo que hoje na medicina, alguém sempre está querendo chegar com algo muito inovador, muito promissor, mas a verdade é que sal é sal. O sal aumenta a pressão arterial, porque retém líquido dentro do vaso, e o sódio é uma das causas da hipertensão, né, da retenção de sódio. Então, da mesma forma que o paciente ele quer melhorar a ingestão de açúcar, ele vai comer açúcar mascavo. Açúcar mascavo é açúcar. E açúcar demerara. Tem várias. Então, açúcar é açúcar, sal é sal, e os dois fazem muito mal para a saúde, né? Podemos colocar um terceiro também: açúcar, sal e farinha de trigo. Esses Farinha três de trigo, né? são os três vilões para a saúde de qualquer ser humano. E juntos, uma bomba atômica, Uma realmente, bomba, né, uma doutor? bomba atômica. Doutor, comida sem sal é horrível, né? Uma coisa realmente, né? E o que é que o senhor indica? Eu vejo que o senhor é altamente assim em forma, né? O senhor se cuida, né? Muito bem, não poderia ser diferente. Aí, doutor, como é o sal do senhor no dia a dia? Aquele pouquinho? Fábio, a dieta não pode ser sem sal. A dieta tem que ter um pouco de sal. Por quê? Porque a tireoide precisa do iodo que contém no sal. Então, dieta sem sal, nem pensar. Porque o iodo, o nosso sal aqui no Brasil, é sal iodado. Já é feito dessa forma pela necessidade de iodo pela tireoide. Então, a dieta é prevista para paciente hipertenso, doenças coronárias, qualquer tipo de doença, insuficiência cardíaca, é uma dieta com pouco sal. Outra coisa interessante, e será motivo da próxima tela, do próximo tema, para essa conversa esclarecedora e que na outra ponta aí salva vidas, podem ter certeza. Vamos ver o que virá aí na sequência para conversarmos aqui. Diz assim, infarto agudo do miocárdio. Doutor Fábio Petrucci, a incidência sabemos que é grandiosa ainda no mundo, né, creio, e vem aqui já uma pergunta de início. Se houver um caso como esse, não queremos que aconteça, mas se você se depara em casa, em um caso de infarto agudo do miocárdio, eu sei que liga logo para o SAMU, mas há alguma ação que se possa fazer imediatamente? As pessoas falam muito na aspirina, que a aspirina poderia até amenizar ou evitar. E aí, doutor? Excelente. A aspirina é a medicação que diminui bastante a mortalidade do infarto agudo, tá certo? É a medicação que mais diminui a mortalidade do infarto agudo. Então, se o paciente, algum parente, tiver um infarto em casa, ele pode fazer o uso de 200 a 300 miligramas de AS. O mais recomendado é que o paciente mastigue essa medicação e depois faça a ingestão, porque ele é absorvido mais rápido. Doutor, sensacional essa informação. Vou querer, por favor, doutor, que o senhor repita. Doutor, quando a gente começa a ler, dizem que principalmente os americanos, eu creio que as coisas mudam, né? Obviamente, mas diz que tem muito americano que tem o hábito de todo dia, independente de qualquer situação, tomar uma aspirina e que isso poderia ou pode prevenir futuros infartos. Como é que está essa leitura hoje, doutor? Fábio, não é tão simples assim, porque a aspirina é uma medicação que irrita o estômago,
que pode dar gastrite e pode dar também hemorragia digestiva alta. Então, só é feito o uso de aspirina em pacientes de alto risco, certo? E também ideal que ele esteja em prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É aquele paciente que já teve um infarto, ele já colocou um stent, ele já fez uma cirurgia de mamária ou safena. Se ele não é um paciente de alto risco, não está em prevenção secundária, não tem nenhum estudo que comprove que o AS ele diminui mortalidade. Então, o AS diminui mortalidade, sim. Onde? No evento agudo e em pacientes com prevenção secundária. Entendi. Informações precisas, né? Altamente relevantes, repito sempre aqui, iremos salvar muitas vidas com o programa de hoje. Não tenho dúvida, porque eu noto, doutor, a gente vai adquirindo, né, uma experiência natural, 3 anos, muitos programas, né, muitos recordes, programas sempre ou geralmente inéditos, exclusivos. O senhor, pela primeira vez aqui, e doutor, é muito importante a forma didática com que o senhor coloca. Por isso que eu me arrisco a dizer, o senhor é um grande médico, viu, doutor? Obrigado, Fábio. Parabéns, viu? Vamos para o próximo tópico aí na sequência, sempre agradecendo. Essa excelência de programa se dá por vários fatores, né? Eu quero agradecer também aqui anteriormente, né, ao Alisson, ao trabalho do Alisson, ao trabalho do Gil, do Rafael, do Carlos, do Daniel, ou seja, é uma equipe muito grande, a produção da Verônica Amorim. Vamos ver o que aparecerá aí no contexto. Vamos ver aí na nossa sequência, vai vir uma próxima tela, prevenção cardiovascular. Doutor, começamos o nosso bloco falando da importância da prevenção. Sabemos do básico. O básico, né? Não é adequado fumar, tem que fazer exercícios físicos, controlar sal e açúcar e por aí vai. O que é que o senhor acrescentaria a isso tudo? Os exames de rotina? Fábio, existem... o que é prevenção cardiovascular? É ter cuidado com os fatores de risco. O que é fatores de risco? São os fatores que desencadeiam o infarto. Existem fatores modificáveis e não modificáveis. Um modificável clássico, certo? É a idade. Você não tem como modificar a idade. E o outro clássico é a herança genética. Se você tem um pai que já infartou ou a mãe que já infartou, o paciente já deve ter cuidado, porque ele pode ter também herdado esse componente genético. E existem os fatores de risco modificáveis. Esse dá para a gente agir. Os principais são diabetes, certo? Tem que controlar bem a glicose. Uma hemoglobina glicada aí entre 7 e 6,5. Hipertensão, controlar bem a pressão. Colesterol, controlar bem o colesterol, tá certo? E a outra coisa é o cigarro. Esses 4 são os 4 principais fatores de risco modificáveis. Hipertensão, diabetes, cigarro e a questão do colesterol. Doutor Fábio Petrucci, cardiologista. Doutor, eu estou interagindo nesse momento, eu tenho certeza com um amigo do senhor, amigo aqui do Sistema Master de Comunicação, cardiologista também, o doutor Ítalo Kumamoto, o sensacional doutor Ítalo. Doutor Ítalo, eu não vou mostrar porque eu não estou autorizado, mas doutor, parabéns. Ele me mandou aqui, doutor, à frente, a fachada, a nova fachada do Hospital Memorial São Francisco. É sensacional. As pessoas vão ficar curadas só em ver a fachada. Eu vou mostrar aqui para o doutor. Doutor, que sensacional, doutor. Ele me mandou essa foto hoje de manhã cedo e eu mandei os parabéns para ele. Rapaz, doutor, sensacional. É uma coisa linda, obviamente, Ficou né? muito bonito. Né? Ficou muito Fantástico. bonito. O doutor Ítalo, ele muito viajado, né? Sempre antenado com o futuro. É porque tem coisas que a gente não pode falar realmente. Mas ele está trazendo para o Hospital Memorial São Francisco realmente equipamentos unidos a procedimentos e uma grande equipe que lá está, uma sensacional equipe. Vocês vão notar,
o Hospital Memorial, que já é um hospital de urgência e emergência magnífico, sensacional, será um dos maiores hospitais do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida. Portanto, doutor, parabéns, sensacional aqui. Depois vou querer saber quem foram os arquitetos. Aí é uma coisa de impressionar. Eu sei que brevemente aqui iremos mostrar. E nesse contexto, já que me lembrei que falamos do Hospital Memorial, do Sensacional, eu quero falar de uma clínica de ortopedia e traumatologia que funciona dentro do Hospital Memorial São Francisco. Eu estou me referindo a SOS Orto Memorial. Vão começar a aparecer aí a logo e imagens, inclusive imagens da equipe, a grandiosa equipe que faz parte da SOS Orto Memorial. Uma coisa que eu sempre costumo ressaltar, e isso assim eu não digo com felicidade não, mas é uma verdade. Eu nunca vi tantas pessoas com perna quebrada, com braço quebrado, com situações diferentes. Do beach tênis, todo dia chegam uns 50. As quedas, vamos dizer, em casa, quedas que às vezes são até fatais, elas se tornaram imensas com a pandemia. Mas graças a Deus que você pode contar com essa equipe que vai aparecer aí na sequência, já está aparecendo, da SOS Orto Memorial, que eu sempre digo, é sensacional. É uma clínica, vou repetir, se você quiser saber mais detalhes, olha como é fácil. Você coloca agora no seu navegador, ou então quando o programa terminar, para não atrapalhar, você coloca sosorto.com.br. Aí está aparecendo a grande equipe. É uma equipe grandiosa de ortopedistas e traumatologistas renomados. Sobre o comando, ele deve aparecer agora, está ele aí, o amigo, eu mostrei no início, está atuando também no caso da pequena Heloísa, que vai sair andando, pulando e curada, se Deus quiser, o doutor Douglas Teixeira. Doutor, o senhor é excepcional. Uma pessoa se torna excepcional, e no caso me referindo aí ao doutor Douglas, não só pela condição de ser um grande médico, como ele é um grande médico, mas também o ser humano. Isso é o que diferencia as pessoas, a vida e a situação. São as pessoas, desculpa, que estão prontas para fazer o bem. Vamos ver na sequência um outro patrocinador aí que deve vir. Vamos ver o que aparecerá aí na sequência. O Gil já pode colocar. ArcMaisMed. Vão aparecer fotos da ArcMaisMed. São arquitetas que, através deste escritório de excelência, trabalham com arquitetura clínico-hospitalar. Toda semana, vocês são sabedores, eu reservo algumas imagens e essas imagens eu coloco aqui para o grande público. E as pessoas já viram, já estão conosco há um bom tempo, acho que há mais de um ano, anunciando, renovaram o anúncio aqui. E vocês estão vendo que são estruturas, projetos arquitetônicos realmente em padrão internacional. Então elas aí, além de tudo, veja mesmo, o bem atrai o bem. Essas meninas, eu posso dizer assim, grandes arquitetas, né? A Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho estão à frente da ArcMaisMed. Então, toda semana, quando vem o programa Saúde Master, eu sei que os telespectadores já vibram, porque nós vamos mostrando esses novos empreendimentos. Elas já projetaram hospitais, centenas de clínicas, fazem também as chamadas adequações, que muitas vezes são necessárias, e agora deve aparecer o telefone do WhatsApp para você entrar em contato com a ArcMaisMed. Está aí, 99332-3002. Pensou em arquitetura na Paraíba, no Brasil e para o mundo, porque elas são internacionais, você já pensa na ArcMaisMed.
Estamos no primeiro bloco ainda ao vivo aqui, agradecendo a grande audiência. Daqui a pouco vou repassar algumas perguntas. Eu geralmente filtro as perguntas de forma inteligente que, porventura, já não estejam nos temas, enquadrados nos temas, para fazer a diferenciação. Mas uma coisa que eu fiz desde o primeiro programa aqui, encaminho todas as perguntas depois para os médicos entrevistados e aí, com certeza, com o tempo de cada um, que é bem escasso, mas eles começam a interagir e a responder. Já pode colocar o próximo tema aí da nossa entrevista. Deve aparecer uma tela. Diz assim, doutor, insuficiência cardíaca, é preciso estar atento. Doutor, que atenção é essa que devemos ter? Fábio, a insuficiência cardíaca, eu vou falar assim de uma forma bem popular para o público entender. É a incapacidade, certo, do coração em bombear o sangue adequadamente, certo? Isso se deve, às vezes, para uma deficiência na contratilidade, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou, às vezes, uma deficiência no relaxamento, na diástole, né? Que antes era chamada insuficiência cardíaca diastólica e hoje é chamada de insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada. Por exemplo, a hipertensão é uma doença silenciosa e alguns pacientes só descobrem que tem um quadro de insuficiência cardíaca quando começa a cansar. A hipertensão pode causar isso, as valvulopatias, a doença isquêmica do coração. Então, a insuficiência cardíaca é o coração com dificuldade de nutrir as capacidades fisiológicas dos tecidos, certo? E isso daí, Fábio, gera grandes custos para a saúde pública e é uma coisa que tem que estar atento porque o paciente não pode ficar esperando ter sintomas para procurar um cardiologista. O ideal é que ele faça sempre um check-up preventivo para se antecipar nesse tipo de doença. Doutor Fábio Petrucci, sensacional. Doutor, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer essa pergunta porque aquilo que eu falei, ela foge um pouquinho, está dentro do conceito, da especialidade do doutor, mas eu digo da nossa pauta. Doutor, está chegando muita pergunta sobre marca-passo. Eu sei que várias pessoas usam marca-passo, né? Eu estreiei na semana passada, as pessoas adoraram, né? Muitos compartilhamentos, as pessoas dizendo, Fábio, você ficou mais bonito ainda, foi o meu óculos, né? O óculos eu estou precisando e a estreia foi na semana passada, sensacional. Eu não estou vendo mais quase nada aí na frente, mas doutor, vou conseguir ler aqui. É uma rima, viu doutor, sobre o marca-passo, mas eu vou ter que mudar o final. A pessoa pede para não se identificar, no final vocês vão entender, eu vou ter que mudar, porque a gente tem que ter muito cuidado do que a gente fala, principalmente ao vivo. Diz assim, doutor, adoro celular, mas a minha sogra não para de aperrear, dizendo, seu miserento, um dia esse marca-passo vai parar, porque até para o banheiro você leva esse maldito celular. E eu fico horas esperando para entrar. Doutor, e aí, doutor, celular e marca-passo é um perigo realmente? Fábio, o marca-passo é um dispositivo feito para corrigir os bloqueios. Às vezes é usado em pacientes que têm bradicardias importantes, bradicardias sintomáticas. O celular é um dispositivo que, às vezes, pode interferir na função do marca-passo, mas a coisa mais importante para saber do marca-passo é que a pessoa que usa marca-passo, ele não pode fazer ressonâncias cardíacas ou qualquer tipo de ressonância, porque a ressonância, ela desprograma o marca-passo, pode esquentar o dispositivo, pode levar a queimaduras no tecido. Essa é a informação mais importante. O marca-passo, Fábio, hoje tem uns marca-passos bem modernos,
que ele pode ser usado em aparelhos de ressonância, porque o campo magnético da ressonância, ele pode desprogramar e também pode esquentar o aparelho. Doutor Fábio Petrus. Doutor, no segmento aqui, são outras perguntas dentro desse contexto, assim, achei interessante ressaltar. Doutor, aí estão perguntando muito sobre o tempo de troca da bateria, ou seja, de troca do marca-passo. E outra pergunta no contexto, eu vou emendar aqui, dentro desse mesmo segmento, se já existem marca-passos que não precise mais trocar. E aí, doutor? Não, a troca de bateria, há cerca de 8, 10 anos, tem que realizar essa troca. Ainda não existe nenhum dispositivo que não precisa trocar a bateria. Entendi. Agora, doutor, a gente já no 5G, eu fico pensando, já era para existir, né, doutor? Assim, uma bateria pelo menos mais longa, mas 8 a 10 anos, né, seria o tempo médio, né, doutor, para trocar. Doutor, se a bateria começar a ficar fraca, o que é que eu devo sentir? Fábio, o aparelho ele é sempre revisado pelo médico que fez o implante. Então, quando a bateria já vai ficando na metade, 25%, o médico já está a par de tudo. Não chega a acabar a bateria. Não chega a acabar, né, doutor? Antes do médico já faz quando começa a ficar com uma carga menor, o médico já faz a substituição. Doutor, nas minhas pesquisas ainda no âmbito aí da bateria do marca-passo, eu li que as pessoas com a bateria fraca podem sentir, por exemplo, tontura. E isso procede, doutor? Com a bateria fraca, ou então o término da bateria, ele volta a sentir os mesmos sintomas que levaram ao implante do dispositivo. Interessante. Fraqueza, tontura, escurecimento de vista, falta de ar. Ou seja, ideal realmente, antes desse tempo, procurar o médico e trocar, não é isso, doutor? Sempre há uma revisão sequencial da carga da bateria. Vamos ver na sequência, já pode colocar o próximo tópico nessa interação maravilhosa. É o primeiro bloco ainda, estamos ao vivo agradecendo, canal 520 da Claro, toda a Paraíba ligada no melhor programa de saúde da TV brasileira de forma inquestionável. Vamos ver aí o que vai vir na sequência. Doutor, morte súbita, o que podemos fazer? Doutor, uma coisa eu sei, depois que morre não tem mais o que fazer. E aí, doutor? Na morte súbita, o que podemos fazer é a prevenção cardiovascular, porque a prevenção do infarto, que é a doença que mais ocasiona morte súbita, será a mesma prevenção. Então, você saiba de uma coisa, Fábio. O infarto é a doença que mais mata no mundo, certo? E 33,3%, ou seja, um terço, já tem morte súbita como o primeiro sintoma. Então, o paciente não sente nada e, de repente, ele tem morte súbita. Morte súbita é o quê? É o paciente que vai a óbito com um tempo de 1 hora desde o início dos sintomas. Então, a morte súbita é ocasionada principalmente por 2 tipos de arritmia, a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. Doutor Fábio Petrus, eu estou me lembrando agora, realmente ele morreu há pouco tempo, mas antes foi uma coisa incrível. Eu conheço por esse nome, Campina Grande eu acho que conhece também. Ele é da área, sempre foi da área também, vamos dizer assim, da edição, da área de vídeo. Ele é muito conhecido, era muito conhecido, né, como Chapéu. Eu conheci ele como Chapéu lá em Campina Grande. Parece que agora, há pouco tempo, ele morreu mesmo. É o seguinte, doutor, isso foi, creio, há uns 20 anos atrás, faz muito tempo, lá em Campina Grande. Ele é muito conhecido em Campina Grande, ou era muito conhecido em Campina Grande. E ele teve uma situação como essa, tipo morte súbita. Aí foi levado para um hospital em Campina Grande e quando examinaram, doutor, isso dizem que é verdade absoluta, inclusive está aí na internet. Ele foi levado para a pedra, para o necrotério. Foi lá, fechando, e de uma hora para outra, o homem, como se diz, enviveceu. E aí, doutor, se comenta muito essa história.
de situações cardíacas em que você pode vir, teoricamente, a morrer e depois começa a ver a vida novamente. E aí, doutor? Pode acontecer, assim, um caso muito raro, sabe, Fábio? Tipo assim, uma hipotensão extrema, muito, muito grande, o paciente não tem pulso, a atividade elétrica do eletrocardiograma entra em assistolia, aí o médico pode ter dado o atestado de óbito de acordo com isso, e depois ele recuperou a atividade elétrica. Não sei quanto tempo ele ficou parado, porque não conheço o caso, mas é uma possibilidade muito baixa. Possibilidade muito baixa, né, doutor? O importante é que estamos aqui vivos e levando informação, graças a Deus, que salva vidas em sua plenitude. Quero agradecer a interação. É um fator que se tornou assim de praxe. E eu digo isso com muita tranquilidade, com muita verdade. Os elogios são imensos em relação ao programa, a forma em que conduzimos o programa, os temas abordados, os grandes médicos que sempre aqui estão. Portanto, assim, o Saúde Master se tornou um diferencial. Ele conquistou, isso se dá com muito trabalho, com o tempo, é um trabalho incessante, realmente, mas eu posso dizer, chegamos num nível que a Paraíba, o Brasil, e eu digo até o mundo precisava desse espaço, que eu só tenho que agradecer muito aqui na TV Master. Vamos ver o próximo tema que irá aparecer aí na sequência desse primeiro bloco, daqui a pouquinho, o segundo bloco sensacional, e aqui estamos com o grande cardiologista Fábio Petrucci. Vamos ver aí o próximo tópico que aparecerá. Diz assim: endocardite, infecção no coração. E aí, doutor? Esse tema eu sugeri pelo seguinte, eu já vi alguns casos que não é tão incomum, de pacientes que fazem procedimentos dentários e depois evoluem com febre, um pouco de taquicardia, indisposição. A boca é um local muito sujo, existem muitas bactérias, e quando você extrai um dente, essas bactérias podem encontrar a corrente sanguínea, e se tiver alguma lesão endotelial, todo o tecido endotelial lesado, existe reparação de células inflamatórias e forma um agregado celular. E esse agregado celular tem o nome de vegetação. E quando essa vegetação tem algum tipo de bacteremia, coloniza aquela vegetação e pode dar essa doença aí chamada endocardite. Então, quem for fazer procedimentos dentários, sempre ficar de olho se necessita fazer, discutir com o dentista. A prevenção é bem simples, uma dose pequena de amoxicilina 30 a 60 minutos antes do procedimento e após o procedimento. Doutor, por isso que eu insisti tanto, e há um bom tempo, eu posso dizer que até antes da pandemia, eu já tinha feito um convite para que o doutor aqui estivesse. E o doutor é muito ocupado, né, como a maioria, eu posso dizer, a totalidade dos grandes médicos, mas é aquilo que eu digo e vou repetir: existe o tempo de Deus para todas as coisas. Portanto, chegou o momento e estamos fazendo uma entrevista, doutor, brilhante, as pessoas estão elogiando muito aqui, e o melhor de tudo, a gente, quando sair daqui, que o vídeo, né, o VT, começa a ser compartilhado no endereço do YouTube, que lá vai ficar para a eternidade, em TV Masterplay, nós vamos ter uma certeza que ajudamos, contribuímos efetivamente, plenamente, verdadeiramente em salvar vidas. Inclusive, esse nome, essa nomenclatura é minha. Nós salvamos vidas. Eu deixo que todos utilizem, que todos salvem. Vamos ver o próximo tópico que vai vir aí na sequência da nossa interação do primeiro bloco, ao vivo aqui, pela querida TV Master. Vamos ver o que aparecerá aí. Cardiopatia congênita, ou seja, basicamente de já nascer com essa situação. É isso mesmo, doutor? Exato. Eu quis falar nesse tema porque
São coisas simples que podem evitar problemas maiores. Por exemplo, cardiopatia congênita é toda cardiopatia que o paciente já nasce com ela. Aí elas são divididas em 2 grupos, tem um grupo com cianose e um grupo sem cianose. Cianose é aquela coloração roxa da pele, tá? Então, das cianóticas, a mais comum é uma chamada tetralogia de Fallot, que tem tetralogia porque ela tem 4 defeitos. E das acianóticas, tem umas cardiopatias que são bem importantes, que são a comunicação interatrial, que é a CIA, a comunicação interventricular, e tem também a coarctação de aorta e a estenose aórtica bicúspide. Dessas aí, a mais comum é a comunicação interventricular. E qual o sintoma que a mãe pode perceber num bebê ou numa criança que chama atenção? Primeiramente, se for uma cardiopatia congênita cianótica, a coloração roxa da pele. Então, em crianças menores, dificuldade de mamar, bastante cansaço após as mamadas, pneumonia de repetição é um fator que deve chamar atenção para as cardiopatias congênitas com hiperfluxo pulmonar. Então, esses são os sinais mais importantes. A coloração da pele, dispneia, que é o cansaço, taquicardia, e tem um bem importante também, que é o frêmito. O frêmito é a sensação tátil de um sopro. Você coloca a mão no tórax do bebê ou da criança e sente o sopro passando na sua mão. Então, isso daí já pode alertar muitas pessoas em relação às cardiopatias congênitas. Doutor Fábio Petrucci. Doutor Fábio, eu estou me lembrando agora, eu entrevistei também, eu tenho certeza, um amigo seu aqui, um grande cardiologista, esteve aqui conosco já há algum tempinho, o doutor Daniel Magalhães. E ele me dizia, doutor, que há uma situação muito peculiar, várias crianças, ou algumas crianças, ou uma proporção até grandiosa de crianças com situações, vamos dizer, cardíacas, com problemas cardíacos. Isso é notado? O que é que o senhor verifica? As cardiopatias congênitas, elas muitas vezes são descobertas na vida adulta. Eu já vi paciente com 70 anos tendo o diagnóstico de cardiopatia congênita, de uma CIA, por exemplo, que é uma cardiopatia que tem uma comunicação entre os átrios e o fluxo sempre é do lado esquerdo para o direito e não dá tanto sintoma inicialmente quando ela é pequena e o paciente descobriu isso aí com 70 anos de idade. Então, cardiopatia congênita é diferente de cardiopatia de criança. Existe cardiopatia de congênita em adultos e até em idosos. Daqui a pouquinho, ao vivo, no segundo bloco, vai ser uma estreia também, né? Já falei no início, vou repetir aqui. A doutora Celiane Ugolino, atenção, ela é mestre em distúrbios da comunicação humana. Sensacional. É um tema, assim, inédito também. Vamos interagir de uma maneira, tem algumas coisas que eu vou perguntar a ela, vocês realmente não perderão em esperar. Vamos ver outro tópico, estamos quase no final do primeiro bloco aqui com o sensacional cardiologista Dr. Fábio Petrucci. Vamos ver o que aparecerá aí na sequência. Diz assim, doutor, o que são cardiomiopatias? E aí, doutor? Cardiomiopatias são as doenças do músculo cardíaco. Existem vários tipos, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatias que são relacionadas com a dilatação do ventrículo direito, que é a displasia arritmogênica do ventrículo direito, miocárdio não compactado. Essas cardiopatias são cardiopatias de um diagnóstico um pouco mais difícil, mas já podem ser visualizadas, muitas vezes, no ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. E por que ter atenção com essas doenças? Porque
são doenças que podem causar morte súbita. Por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma cardiomiopatia que leva a uma hipertrofia segmentada do coração, ela é a maior causa de morte súbita em jovens, abaixo de 35 anos, e em atletas. Então, o paciente começa a ter arritmias, e muitas vezes se deve pela quantidade de fibrose que o paciente tem no músculo. A mais comum dessas cardiomiopatias hipertróficas é a septal assimétrica. Existem outras duas mais, a apical, que é mais rara, e a médio-ventricular, que é mais rara ainda. Mas a cardiomiopatia hipertrófica septal assimétrica é uma cardiopatia que o cardiologista deve ficar de olho, porque é a cardiopatia que leva a mais casos de mortes súbitas em atletas e em jovens abaixo de 35 anos. Doutor Fábio Petrucci. Doutor Fábio, nós chegamos no final do nosso primeiro bloco apenas. Doutor, eu queria, por favor, já agradecendo imensamente ao senhor, que falasse da clínica. Eu sei que o senhor tem uma equipe lá maravilhosa, né, de cardiologista, uma clínica que é famosa pelo atendimento, pela qualidade, em salvar vidas a cada minuto. E daqui o nosso agradecimento. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Minha clínica fica na Avenida Epitácio Pessoa, número 2080. O telefone de lá é 982018888. A clínica começou com meu pai há muitos anos atrás, acho que 1979, eu acho. E a gente está lá até hoje, eu, meu pai, meu irmão, minha irmã, dando seguimento aí ao trabalho que ele começou. E eu que agradeço aí o convite. E numa próxima oportunidade a gente discute mais. Eu queria só deixar aqui um pequeno detalhe. Pois não, doutor. Eu vejo que no consultório muitos pacientes chegam e com a pressão bem alta porque suspendeu a medicação. Aí eu sempre faço a pergunta, mas você suspendeu por quê? Não, eu comecei a aferir minha pressão em casa e ela estava 12/8. Aí eu suspendi. Eu sempre explico que a pressão estava normal devido à utilização do remédio. Então, nunca suspender a medicação, porque isso é um erro muito comum e muito grave. E tem uma particularidade bem interessante que você pode até pesquisar depois, sinal de Frank. Sinal de Frank, Fábio, é uma prega diagonal que a gente tem aqui na orelha, certo? E essa prega, ela tem relação com doença aterosclerótica, inclusive com doença coronária. E quando ela é bilateral, e se ela também tiver uma prega anterotragal, que é aqui na frente da orelha, o paciente tem mais risco de ter doença coronária e, consequentemente, infarto. Então, o próprio paciente pode fazer essa avaliação. Ele olha no espelho. Sensacional. Vê doutor, se tem a prega. Dê uma olhada, doutor, eu tenho essa prega, não doutor. Tem não, né? Graças a Deus, doutor. Então, mas, doutor, que informação sensacional, é uma informação valiosa e bastante simples. Eu gostei muito também, doutor, quando o senhor falou que isso acontece imensamente. A pessoa viu que a pressão está agora normal, aí deixa o medicamento. Mas é só sermos inteligentes. Qualquer medicamento ainda vai agir no corpo durante um certo tempo. E aí a pessoa, estou normal, não vai mais medir. Quando chega lá na frente, tchau. Não é isso, doutor? Exatamente. Outra informação importante, a pressão pode ser aferida no braço direito e no braço esquerdo. Muita gente tem essa dúvida também. Bacana, aí eu já deixei doutor. Esclarecido aqui. Doutor, qual é a rede social no caso da clínica, o Instagram, o senhor poderia dizer aí? Na clínica nós não temos. Eu tenho minha Tem rede um social individual, pessoal, né? Que eu coloco com frequência postagens sobre cardiologia, que é Fábio Petrucci, meu nome, _ 01. E Petrucci Forte, que com 2 6, não é, doutor? 2 6 e um I. Obrigado, doutor. Nós vamos agora para o intervalo comercial de excelência, porque é dos nossos patrocinadores aqui do programa Saúde Master, e daqui a pouco mais um sensacional bloco vai ficar para a história, o segundo bloco do programa Saúde Master. É daqui a pouquinho.